Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Uma boa noite para mais um culto do Evangelho no Lar. É sempre motivo de grande alegria estar com todos vocês. Já estou aqui assinando para a Lina, para o Antônio. Com grande prazer receberemos o Antônio hoje, o Antônio Gomes, porque o Marcos encontra-se em viagem. E o Antônio aceitou com todo o carinho do mundo o nosso convite. Nós estamos aqui. Do Evangelho de Jesus, no seu capítulo 10, do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite, Antônio. Boa noite, meu irmão. É uma grata satisfação poder participar juntamente contigo, né? Na verdade, falar de Jesus deve ser uma honra imensa e eu me sinto muito satisfeito, preenchido com a oportunidade que você está me favorecendo. Muito bom, Antônio. O prazer é todo nosso. Com certeza vai ser uma noite muito bonita. Hoje nós falaremos sobre o capítulo 10, né? Sim, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E nós escolhemos os itens 11 e 12, que fala da conhecidíssima passagem da mulher adúltera. Então, Antônio, te dando boas-vindas, meu amigo, eu queria saber se você trouxe aí uma frase para a gente poder abrir os nossos trabalhos no dia de hoje. olha, Ricardo, eu dou a boa noite também aos irmãos que estão participando, né? Quando a gente fala de bem-aventuranças, né? Nós podemos refletir no sentimento, né, que Jesus traz para a gente e no convite, né? Porque em momento nenhum ele nos diz, olha, você precisa ser idêntico a mim, mas ele nos sugere, né, que procuremos compreender o seu sentimento. E nessa passagem de hoje, tá? Nós vamos poder avaliar e assimilar de uma forma muito sublime essa proposta de Jesus. Perfeito, Antônio. Com base nisso que você falou, eu trouxe uma pequena frase, saudando aí os irmãos que estão entrando agora. Uma frase de Teresa de Ávila, em que ela diz assim: olha, o Senhor não olha tanto a grandeza das nossas obras, olha mais o amor com que elas são feitas. Acho que corrobora com o que você disse, né? Jesus não está interessado em monumentos, Isso, né? exatamente. Ele se importa muito mais com a qualidade, a intensidade do amor que nós colocamos nos nossos gestos de cada dia. Tanto que Jesus não está preocupado com as quantidades, que por diversas vezes ele chamou os seus seguidores de pequenino rebanho. Então Exatamente. vê-se que o Cristo não tem ideias de marketing, de publicidade e de divulgações grandiloquentes. Agora tem mais ficou bom, hein, Antônio? Como é? Agora ficou melhor, né? Ficou, tá mais iluminado aí. Acho que chegou um espírito benfeitor. Eu acho que eu fiquei iluminado com as suas palavras, meu amigo. Que bom. Então, Antônio, você está com o Evangelho aí, né? Preparado para fazer a leitura? Sim, estamos Então, sim. então nós vamos fazer uma pequena prece, pedir proteção espiritual. Eu vou fazer agora no início e você faz no encerramento, tá ok? Tudo bem. Então vamos lá. Elevar o nosso pensamento a Deus e pedir ao nosso Pai
que nos abençoe essa noite, que ilumine os nossos pensamentos, as nossas palavras, e que a mensagem possa chegar a muitos corações, que sejamos envolvidos pelas falanges de luz, que se porventura houver alguém encarnado ou desencarnado, contrário a essa reunião, que o mesmo amor que nos toca possa visitar essas outras mentes e o Cristo Jesus seja o fiel guia da nossa reunião. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos lá, meu amigo, para a leitura? Vamos, Ricardo. Vamos começar, né, Sim. com o título. Não julgueis para não ser julgados. Atira a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Isso nós estamos dentro do capítulo 10, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. E o item 11 nos fala: não julgueis a fim de não serdes julgados. Porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Embriagar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2. Vamos analisar esse primeiro parágrafo, a grandiosidade desse convite de Jesus para que avaliemos a forma como nós olhamos o nosso semelhante, para que possamos avaliar o nosso olhar. Porque muitas vezes, constantemente, o Antônio também é vítima dessa armadilha, nós observamos pessoas, né? E aquela censura, aquela pequena censura em saltos, né? De, como podemos dizer, de perfeição, em saltos altos mesmo. E não estou colocando no sentido de que homem não ande de salto. Por quê? Homem também pisa com os pés elevados. Quando nós estamos nos direcionando para julgar o outro, nós estamos nos erguendo dentro de nosso orgulho. Então, muitas vezes a pessoa passa com determinado comportamento, e aí, baseado no nosso pressuposto de completude, nosso suposto entendimento, né, de perfeição, nós simplesmente julgamos aquela pessoa, adequando eles ou não ao nosso modo de ver, de pensar. Esse é o primeiro parágrafo. Você quer falar algo nesse momento? Sim, sim. Interessante isso que você falou, né? É até é um jargão popular quando a gente fala sobre a questão de pisar de salto alto, né? De não colocar os pés de não colocar os pés no chão. E o evangelho, Isso. né? O evangelho segundo o espiritismo, ele inclusive diz que quando nós julgamos, nós cremos que não seremos capazes de cair nas mesmas armadilhas que o outro. E a vida nos prova que nós escorregamos nas mesmas cascas de banana, né? Então, É um ledo engano, né, Ricardo? é eu creio que nesse serviço de reforma íntima, do autoconhecimento, um dos maiores desafios do espírito é o de não julgar. Porque quando você julga, na verdade, nós estamos inconscientemente usurpando o lugar que só cabe ao Criador da vida, né? Que é Deus. Aquele que enxerga a totalidade da existência, todos os ângulos do caminho e conhece em profundidade a natureza dos corações. Então, meu amigo, à medida com que julgardes, né? Porque quando eu não sou misericordioso, eu encontro pelo caminho uma falta de misericórdia para comigo. Mas Sim. quando, né?
Mas quando eu sou Eu, misericordioso, a misericórdia da vida me visita o tempo todo em coisas que às vezes eu nem consigo perceber, mas ela está atuando em meu favor. sim. Nesse momento, eu avalio, Ricardo, da seguinte maneira. Não é pela simples leitura, por uma observação momentânea, tá? Desse parágrafo de não julgar, que nós vamos realmente nos transformar. Mas o objetivo é entendermos e aceitarmos, tá? Que, apesar de nós acreditarmos ou não, nós seremos julgados conforme houvermos julgado os nossos semelhantes. Ah, eu não acredito nisso. Não tem a menor importância. A palavra de Jesus está aí para despertar em nós que a lei é a todos aplicada. Isso é muito maravilhoso. É verdade. Às vezes o ser humano pode dizer assim: ah, eu não creio em tal coisa. Mas o fato de você não crer, isso só implica na tua vida, não modifica as leis da natureza. Exato. E, né? Esse não julgueis, eu posso até não fazer o mínimo esforço para praticar, mas todas as vezes que eu não pratico, eu sinto os efeitos da não prática na minha própria vida. Né? E geralmente os Isso. efeitos são nocivos. Muito bom, Antônio. Se você quiser continuar a leitura para a gente prosseguir nos Sim, comentários, vamos sim. vamos lá. Então os escribas e os fariseus lhe trouxeram a mulher que fora surpreendida em adultério. E pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isto para o tentarem terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuasse a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aqueles dentre vós que estivessem em pecado, atire a primeira pedra. Vou fazer uma pequena pausa nesse sentido. Por favor, Antônio. Nesse momento, nós observamos que uma atitude é uma questão cultural, né? Alguma coisa que fira, que nos tire do conforto do que nós vemos, do que sentimos, tá? Pode ser sim alvo de um julgamento, de um comentário, né? De uma ofensa, que nós nos colocamos no direito de cometer por causa do que uma cultura traz como certo. Mas que não necessariamente é cristão, não necessariamente tem base nos ensinamentos de Cristo. Antigamente, o adultério, e aqui no Brasil também tinha essa cultura de que o adultério era punido. Nós sabemos, né, que pela lei civil o adultério era passível de separação, né? E que a mulher que era pega em adúltera, ela poderia ser expulsa de casa sem direito a nada. Ponto. Mas daí nos colocar numa condição superior de que eu jamais faria isso, se ela fez, vamos atirar, vamos lapidar, vamos cuspir, vamos falar mal, isso é muito sério. Hoje nós não procuramos pessoas para lapidar, não é? Por causa do adultério, mas nós lapidamos as pessoas com palavras, sim, pela forma como elas se vestem, pela forma como elas falam,
pela forma como elas se comportam. E eu pergunto, Ricardo, nós somos realmente seguidores da palavra de Cristo? Nós estamos melhores que os fariseus? Em que ponto? Porque nós continuamos agindo igual a eles. E apesar dos exemplos, apesar do trabalho que o nosso mestre teve, né, para despertar em nós um pouco mais de amorosidade, os espinhos, a lama que ainda carregamos intimamente, continua sendo expelida por meio de nossas atitudes, nossas palavras, sentimentos, o julgamento. Perfeito, meu amigo. É um grande questionamento, né? Porque o fariseu, ele muito mais do que uma casta de indivíduos de um tempo, é uma forma de pensar a vida, né? É uma forma Sim, de sentir a vida. E, e é verdade, a lei civil daquele tempo dizia que a mulher adúltera deveria ser apedrejada. Mas com Jesus nasce o convite para se olhar além da consciência, porque muitos daqueles homens poderiam talvez não terem adulterado fisicamente, mas o Cristo no Sermão do Monte diz que o pensamento também consiste em um adultério. Então, exato. que ser humano sobre a terra poderia afirmar com a consciência limpa que jamais cometeu um ato de adultério, não só adultério sobre o ponto de vista matrimonial, mas Sim, o adultério da vida, o adultério do amor, o adultério da uma paz, ruptura. o adultério da paz que se converte na Sim, guerra, o adultério do perdão que se apresenta como mágoa e rancor, o adultério da caridade que se apresenta nas formas mais sutis de egoísmo. Então, aquela pergunta de Jesus transforma Jerusalém no mundo inteiro, né? Nós sim, somos aqueles homens ali presentes em praça pública, com pedras nas mãos, e Jesus fala assim: olha, o moralismo que vocês usam para com o outro, vocês deveriam se utilizar como ética do coração para vocês. A vida seria muito verdade. melhor. Então é isso, meu amigo. Essas passagens de Jesus são de uma sabedoria tão profunda, porque reconhecendo que ele traz alegorias como forma, né, de ensinamento, quando nos deparamos com um capítulo como esse, nós podemos trazer que esse escândalo aí, no caso o adultério, é somente uma forma de se demonstrar, né, o nosso julgamento. Porque outras formas também que a sociedade nos apresenta por meio da mídia, né, quem está do outro lado assistindo, de forma nenhuma corrobora com o que está vendo e sempre julga o outro como o pior dos mortais. Como essa pessoa foi capaz de realizar um ato como esse? Mas nós também somos capazes de realizar. Somos, entretanto, dotados de livre-arbítrio, de escolhas, mas pela nossa característica podemos falhar muitas e muitas vezes adiante. Porque no momento presente nós estamos falando e aceitando que somos capazes de falhar, porque somos falhos, imperfeitos, no momento presente, sem considerar as falhas que cometemos no passado.
mas ainda poderemos continuar falhando. E o ensinamento de Jesus traz, no momento presente, uma base, né, um alicerce para nos sacudir. Olha, você continua imperfeito. Então não julgue, porque se você julgar, será julgado da mesma maneira. Você Per- quer comentar também? é, você pode avançar na leitura? Certo. Então, Jesus terminou de riscar na terra, né? Que Jesus não escreveu. Jesus terminou de riscar na terra, como se continuasse a interrogá-lo, ele se levantou e disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo falar daquele modo, se retiraram um após o outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: não, Senhor. Disse-lhe Jesus: também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Então, nesse parágrafo que finaliza, né, o item 12, nós podemos observar que Jesus fala passado, presente e futuro. Vai-te e não tornes a pecar. Esse termo pecar, eu também gostaria de fazer um pequeno comentário. Porque quando a gente fala pecado, isso tem um peso muito grande. Mas o que seria o pecado se não um equívoco contra nós mesmos? Contra a nossa caminhada, a nossa estrutura, a nossa proposta de evolução, sim. De nos tornarmos mais suaves, mais serenos e termos um olhar mais brando, né? E mais amoroso para com o nosso semelhante. Jesus nos traz a proposta: vai-te, não peques mais. Ou seja, vai e procura se melhorar. Esse erro que você cometeu, esse equívoco, não precisa ser repetido. Você tem tantos melhores exemplos para seguir. Por que permanecer na sombra? Se você tem luz para buscar, tem luz para compartilhar com seu irmão. Olha para si mesmo e veja a tua beleza que você pode exteriorizar. Não é verdade, Ricardo? Com certeza, Antônio. Muito bom você ter tocado nessa conotação da palavra pecado, porque realmente, sob o ponto de vista da história, ela traz um peso muito grande, Sim, principalmente para a religiosidade judaico-cristã, mas no hebraico, né? Você disse, o pecado é o equívoco, o pecado é o tropeço. Sou eu andando e de repente eu tropeço nas minhas próprias falhas. E o que é lindo aqui, Antônio, nessa passagem, é que às vezes a gente imagina que nós diluímos grandes problemas é, movimentando céus e terra. E Jesus era aquele cara tão simples, ele evitou um apedrejamento, sim, ajoelhando-se no chão e rabiscando na areia. Ou seja, não precisa muita coisa. Você munido de uma simplicidade, nós evitamos muitos escândalos. E olha que coisa linda nessa passagem, né? Porque todo mundo vê que a mulher adúltera escapou da morte. Mas sim. aqueles homens que tinham pedras nas mãos escaparam de transformarem-se em assassinos. Então Jesus livrou-a
da morte por sim, apedrejamento e os livrou a todos aqueles homens de tornarem-se assassinos. Jesus os ajudou a tirar um peso gigantesco das costas, porque se eles executam aquela mulher diante do mundo espiritual, mesmo que a lei mosaica permitisse, eles estariam se transformando em homicidas. Então, meu amigo, Jesus beneficia não apenas a mulher que escapa do mal humano, mas também sim. beneficia os homens de praticarem, digamos assim, as abominações de suas almas. E quem dera, né? Porque eu tenho certeza que Jesus quer todos os dias evitar o mal que sai de mim. A palavra que eu, Exato. a palavra que eu vou dizer e vem aquela inspiração assim, não, meu filho, não diga. Aquele olhar fulminante que eu vou endereçar para alguém, ele diz assim, não enderece. Aquele desejo sombrio do coração em direção a uma pessoa, ele diz, não, faça uma prece. Então, todos os dias, Jesus derruba uma pedra da minha mão, sem que eu saiba que ele é o autor dessa caridade para com a minha vida. Jesus todos os dias me ajuda a não ser um homicida existencial. Porque o homicida não é só aquele que mata o corpo, é aquele que mata sonhos. É, Sim, as ideias, exatamente, cara. é aquele que mata ideais, autoestimas. É, é aquele que tira o brilho e a alegria das pessoas pela sua presença. Então Jesus ele faz isso pela gente, meu amigo. Muito obrigado aí pela inspiração. Pode comentar também. É uma, como é que eu posso dizer? É uma salvação diária e constante que Jesus nos traz quando ele nos tira, tá, aquela ideia nociva que poderíamos dar continuidade. Agora ele convida a refletir, Ricardo, no seguinte: Jesus evitou que aqueles homens se tornassem assassinos, certo? Com a sua imensa sabedoria, né, a excelsa sabedoria que o mestre tinha, ele já havia sondado, né, o sentimento de todos aqueles presentes. Mas, digamos, vamos imaginar que Jesus tenha feito comentário após eles terem atirado a pedra. E ele dissesse: bom, vocês atiraram a pedra e lapidaram aquela mulher. E o fizeram achando-se com razão. Agora responda-me: quem de vós estaria livre também de ser lapidado? Imagina se ele pedisse que refletissem, claro que nenhum ali estava livre, né, de ser lapidado também, pela própria lei, não é verdade? Então, se Jesus não se adiantasse e os salvasse, eles poderiam se encher de tanta dor, de tanta culpa, que teriam um destino, talvez, de sofrimento inigualável. Você já considerou se Jesus tivesse feito diferente? É verdade, meu amigo. Ele evitou talvez ele evitou um desastre maior naquele momento. Sabe E como eu posso comparar? Com Judas. Após o ato de Judas, ele se preencheu de tanta culpa, né, de tanta sombra, que não restou para ele mesmo, o próprio julgamento, uma atitude compatível senão tirar a própria vida. Está percebendo como eu trouxe agora o exemplo de Judas, né? Porque ele cometeu um ato indevido. Se aqueles presentes
tivessem sido chamados à razão após o ato, o que seria deles daí por diante? É verdade. E interessante nesse raciocínio seu é que a lei mandava apedrejar os adúlteros, né? Mas apenas as mulheres eram levadas a esses cometimentos. Ou seja, Sim, os homens não é, os homens não eram levados a praças públicas expostos sim, dessa maneira. E interessante no texto é que o texto diz que os mais velhos, quando Jesus pergunta, né? Quando Jesus diz aqueles que estiverem sem pecados que atirem a primeira pedra, os mais velhos são os primeiros a saírem. Porque quanto mais velho a gente vai ficando, é, maior é acumulando. o acúmulo, a bagagem, né, dos nossos Sim, erros. Então, Jesus ele vai assim, digamos, naquele ponto ímpar da alma humana e os mais velhos se retiram primeiro, porque eles sabiam que traziam uma consciência culpada. E uma coisa interessante, meu amigo, para passar a palavra para você, para você finalizar aqui a leitura dessa passagem, é que o ser humano acredita que ele vai exterminar a violência da terra fazendo leis perfeitas que são colocadas em pedaços de papel. As leis que são colocadas no papel, elas são contenção, mas exato. elas são incapazes de solucionar a criminalidade humana. Tanto que Jesus, ele não escreve em pergaminhos, ele rabisca na areia. Ou seja, o tempo vai varrer o que ele colocou naquele chão. A preocupação dele enquanto mestre é dar um toque de luz para que a verdadeira lei se manifeste, que é a lei da consciência. É aquela que, uma vez desperta, nunca mais se apaga. É a única lei que é capaz de transformar o bruto em um doce, que é capaz de transformar o maluco em uma criatura equilibrada. É o único que é capaz de transformar o adúltero por convicção em um ser humano fiel àquele que lhe ama. Então, é um pensamento, né? Para ver que a nossa sociedade, muitas das vezes, não está andando em círculos doentios. Realmente, Ricardo. Considerando cada círculo social que você comentou aí, eu queria chamar os irmãos para refletir num outro ponto. Por que nós só adequamos Jesus no meio religioso quando ele trouxe para nós um código de reforma social, de relacionamento? Porque os ensinamentos de Cristo cabem numa relação profissional, numa relação doméstica, numa relação entre amigos, porque é transformação íntima entre as pessoas. E não necessariamente apenas dentro da igreja, dentro dos templos. Mas nós somos tão imperfeitos ainda, como há 2000 anos atrás, que não conseguimos entender que Jesus trouxe muito mais do que um conceito religioso. Ele nos trouxe um convite de transformação. E nós continuamos restringindo a presença do Mestre a um mero contexto religioso. Ou seja, se você está no seu ambiente de trabalho e há um conflito, e você trouxer a lembrança de um ensinamento de Cristo,
alguém certamente vai dizer, lá vem o crente, ou lá vem o fanático, lá vem o cara colocar religião em um assunto sério. Porque nós não entendemos ainda, até hoje, não entendemos a mensagem e a missão de Cristo entre nós. Porque, Ricardo, nós ainda estamos tão imperfeitos, que cada doce palavra, ensinamento de Cristo, deveria ser considerado como uma gota de mel, né? Um perfume para transformar nosso íntimo, que ainda está tão obscurecido por causa das nossas práticas lesivas aos nossos semelhantes. Mas temos esperança, né, que por meio da escolha, da boa vontade, do trabalho, da reforma íntima, consigamos compreender realmente o valor que Jesus nos trouxe. Perfeito. Ó, uma irmã nossa fez um comentário aqui, ó. Aldenice Lacerda. Ser cristão fora das instituições religiosas, sem imposição de crença, mas no agir. Reflete muito bem o pensamento do Antônio, e eu acredito que a gente possa desdobrar isso com a finalização, Antônio, da passagem. Você pode terminar a leitura para a gente, por favor? Sim. Você, na verdade, já terminou o item 12, né? Eu ia ler o capítulo, o item 13, Não, porque ele faz um fechamento. é porque o item 13, como ele é muito grande, eu acho que vai estourar nosso tempo. Certo. Tá. Então, meu amigo, Eu acho que a gente deve refletir, né, na questão do julgamento que fazemos, pelo que vemos, pelo que sentimos, e esquecemos de observar que esses mesmos sentimentos e essas mesmas visões que nós possibilitamos para o outro, tá? Pode estar fazendo com que nós erremos cada vez mais, quando podemos escolher agir diferente. O caminho está aberto para fazermos outras escolhas. e interessante isso que você disse, porque Jesus ele encerra a parábola, a passagem, melhor dizendo, advertindo a mulher: olha, ide e no futuro não pequeis mais. Ou seja, ele não aprova também a atitude dela. Evidentemente que ninguém tem o direito de apedrejar o outro. Então ele a livra daquela execução. Mas ele diz assim: olha, vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Sim. Então ele nos convoca ao arrependimento. O livro dos Espíritos fala isso de uma forma tão bonita. O livro dos Espíritos nos diz que o caminho de toda transformação é o arrependimento. É quando eu reconheço a minha falha, quando eu admito o meu tropeço, o meu equívoco, o meu pecado, e me arrependo das minhas más obras, que se iniciam no pensamento, porque só uma criatura arrependida tem capacidade de refazer os seus atos. Se eu não me arrependo, uma vez magoado, sempre magoado. Se eu não me arrependo, uma vez odiando, sempre odiando. Se eu não me arrependo, uma vez avarento, sempre avarento. Então, Jesus toca o coração daquela mulher para que o sentimento adúltero pudesse sair do coração dela. Porque às vezes, meu amigo,
a gente comete desatinos na vida, nós não sabemos a história dessa mulher, né? O Evangelho não diz por que ela adulterou, mas às vezes se adultera por amargura. Você tem um companheiro que te maltrata, uma pessoa que te fere, e aí você há anos sem ouvir um elogio, um afago, um carinho, a primeira pessoa que te oferece, você vai lá e se entrega. Mas Jesus, no amor dele, está dizendo assim, olha, independente do desamor para contigo, não haja você em desamor. Porque todas as vezes que você age em desamor, aparecem pedras em tua direção. Então é isso, meu amigo. Realmente, Ricardo. E nós temos exemplos diversos, né? Mesmo que eles estejam circunscritos no Código de Crime, nós temos diversos exemplos onde o julgamento, né, se faz presente antes de entender a história pela qual levou aquela pessoa a cometer aquele delito. Então, se a gente considerar o aborto, considerar suicídio, né, que muitas vezes o primeiro sentimento, o primeiro comentário que fazemos é de julgamento. E diversos, não vale a pena, nesse momento, nós citarmos quais sejam as palavras utilizadas. Mas muitas vezes nós julgamos, sim, não somente um adultério, porque traições, tá, está no ápice dos temas em que nós julgamos constantemente. Então, a violência, né, os maus tratos, né, as pessoas que são simplesmente revoltadas pela vida, as loucuras, ou seja, todos os procedimentos, todas as atitudes do outro são passíveis de julgamento da nossa parte, como se fôssemos perfeitos. E nós não somos de maneira alguma. E quando esquecemos que somos falhos, nós cometemos atos que somos observados e também julgados, porque essa é a lei. Com certeza, Antônio. E você me fez lembrar uma coisa bacana. O livro dos Espíritos não, o Evangelho. Nesse mesmo capítulo, Kardec pergunta ao Espírito de São Luís se era lícito, se era permitido repreender as pessoas. E aqui o Espírito de São Luís diz que sim, que é lícito repreender. Um irmão tem o direito de repreender outro irmão. Uma mãe tem o direito de repreender o seu filho quando vê tomando um caminho errado. Mas que ninguém repreenda com pedra na mão. Aquela mulher poderia ter sido poupada de uma exibição em praça pública. Ela poderia ter sido chamada em particular. Ô, minha irmã, o que está acontecendo? Por que você tomou essa atitude? Você está precisando de ajuda? Qual é o sofrimento que tomou conta do teu coração? E aí eu lembro de uma passagem muito bonita, de uma obra de André Luiz, No Mundo Maior, em que André Luiz vê dois espíritos se degladiando, um encarnado em desdobramento e o outro desencarnado. Duelavam espiritualmente, obsessor e obsidiado. E André Luiz, vendo aquele cenário, ele se vira para o seu instrutor espiritual de nome Calderaro e pergunta assim, por que a gente não intervém numa doutrinação? E Calderaro diz assim, é porque nós somos espíritos de raciocínio algo avançado.
mas ainda não temos o sentimento sublime do amor. Para nós, esses dois duelando são apenas companheiros, mas não são irmãos da nossa alma. Nós não o amamos. Então, todas as vezes que nós vamos repreender alguém, nós devemos ter uma pergunta em mente: eu, porventura, amo quem eu vou repreender? Porque quando uma mãe repreende um filho com amor, o resultado dessa repreensão é positivo. Agora, quando se repreende em desamor, gera animosidade. No trabalho, na casa religiosa, no centro espírita, na igreja, em qualquer parte. Quando eu vou falar com alguém a respeito de algo que eu não gostei, ou de algo que essa pessoa esteja fazendo errado, eu preciso me perguntar: eu amo fulano ou eu só quero aparecer? O meu sentimento é de caridade ou é um moralismo religioso? É uma ética do coração ou é um código de conduta para ser aplaudido pelos homens? Isso é fundamental, essas perguntas, meu amigo. Sim, Ricardo. Você tocou num ponto excelente, a amorosidade, né? Vou trazer um exemplo aqui muito prático, né? Para ilustrar suas palavras. Quantas vezes nós, diante de um fato de uma mãe que abandona o filho sob os cuidados de outra, nós não tecemos o pensamento de que, nossa, que coisa horrível, infame. Uma mãe que tinha a obrigação de proteger, simplesmente abandona seu filho. Isso não é um ser humano, é um animal. E eu estou usando palavras de cunho prático. Não estou fantasiando, tá? Porque as palavras agressivas, elas existem sim. E nós utilizamos com veemência, com constância. Nós não sabemos, muitas vezes, qual a condição psicológica que aquela mãe se encontrava ao preferir que o seu filho, a sua criança, fosse para a companhia de uma outra família, a fim de resguardar sua integridade, que ela mesma não tinha condição de assumir. Mas o julgamento nosso diz que aquela mulher agiu indevidamente, porque se ela realmente amasse, ela permaneceria com o filho preso e mesmo passando dificuldade, faria o filho passar dificuldade também, né? Mas não daria para ninguém. Onde está a amorosidade de quem julga que aquela mãe não agiu pensando em beneficiar o seu filho? Muito Onde bom, está a então. amorosidade do nosso julgamento? Muito bom, meu amigo. Realmente você trouxe um conteúdo prático da vida. É sempre importante. Porque a gente às vezes fica se perguntando assim, não, onde que está onde estão os homens com as pedras nas mãos para lapidar uma mulher em praça pública? Aí você vem e traz um exemplo que acontece todo dia. Quem Sim, tiver, quem tiver olhos de ouvir, quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Quem tiver olhos de ver, que veja. Né? Muito bom, meu amigo. Vou tomar aí para mim essas suas palavras. E eu acredito que os amigos que estão nos ouvindo de casa, eles também estão fazendo grandes reflexões. Antônio, nós estamos caminhando para o fim. A nossa live dura em torno de 1 hora. Já são 20 horas
2h32. E eu quero te agradecer, meu amigo, pela tua presença aqui conosco, por ter aceitado tão prontamente o convite. Olha, a honra é toda minha, Ricardo. Como eu lhe falei no início, como eu comentei, não é? Falar de Jesus, né? Comentar sobre a obra de Jesus, envolver-se no programa, no projeto de Jesus, deve ser e é algo gratificante, porque nós reavivamos os ensinamentos dele, né? E lembramos o quão distantes ainda estamos da perfeição e que deveremos continuar caminhando para nos aproximar da luz e de Deus. Eu que sou grato. Muito bacana, meu amigo. E você falando das nossas imperfeições, eu acredito, né, que o nosso melhor gesto de amor ainda é imperfeito. A nossa melhor caridade ainda é imperfeita. Eu acredito, como Jesus disse, né, o menor no reino dos céus ainda é maior que João Batista, que foi o maior de todos os profetas. Então a gente vê o quanto que a nossa caminhada ainda é longa. Isso nos faz caminhar quebrantado, humilde e de vez em quando admitindo os nossos estados de falência. Ah, isso daí não pode faltar nunca, porque às vezes há um mundo fazendo um círculo em torno de nós para nos apedrejar. E a gente diz assim, não, é verdade. E aí vem Sim. Jesus e nos salva de coisas piores. Eu espero que nesse ano que se caminha para o fim, que quando a gente for fazer uma reflexão de janeiro a dezembro, que todo mundo tenha para inventariar momentos de falência. Quando eu disse assim, não, agora aqui eu preciso de Jesus. A minha inteligência não está alcançando soluções. Meu coração deu uma travada, um bug. Meu coração deu um bug É. e eu estou precisando daquele divino amigo que é o pastor da nossa humanidade. Meu amigo Antônio, eu entrego para você a palavra para você fazer a nossa prece de encerramento. Eu convido os nossos irmãos a fechar os nossos olhos, a sentir a doce presença de Jesus em nosso meio e em nossos corações. E com esse sentimento de gratidão, lembrar que o Mestre está todo instante sacrificando-se para nos salvar, dia após dia. Sejamos gratos pelo nascer e o pôr do sol, e nesse intervalo aproveitarmos cada oportunidade para vivenciar o Evangelho em qualquer que seja a circunstância, lembrando que o Mestre de amor e bondade, que morreu com os braços abertos, continua a nos abraçar em nossas imperfeições, nos acolhendo em seu amor e nos transferindo o seu sentimento de serenidade e de perdão pelas nossas imperfeições, na esperança que possamos despertar a cada novo amanhecer um pouco melhores do que adormecemos. Que possamos despertar a luz
para a luz e pela luz. Por todos sejamos gratos. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada aí, Antônio, pela prece tão inspirada. A gente vai se despedindo aqui dos amigos. A, a live vai ficar gravada no Instagram e eu vou colocar também lá no nosso canal do YouTube, Pensamento de Cristo. É só digitar lá Pensamento de Cristo que vocês vão acessar esse vídeo e outros também. Muito obrigado, Antônio. Eu que sou grato, Ricardo. Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite. Ai, Antônio.